aí, pessoal? Bem-vindos ao Avalanche de Protocolo. Se você já se perguntou como os programas de computador lidam com dados complexos sem virar uma bagunça só, segura essa. Hoje vamos mergulhar no mundo dos tipos abstratos de dados. Tipos abstratos de dados, os Aí. TADs. Paulo, me explica melhor essa parada, parece complicado. Calma, Tipo, aqueles códigos secretos que só hackers entendem. calma. TADs não são nenhum bicho de 7 cabeças. Ufa. Na verdade, eles são como a mágica que organiza tudo nos bastidores da programação. Imagina aquele seu app de banco. Ah, Você consegue ver seu saldo, fazer transferências, pagar contas, sim. tudo de forma simples. É, Sem precisar saber como o código por trás funciona, né? verdade. Mas e como essa mágica acontece? Me explique essa, professor. Aí entra os TADs. Eles são como caixas organizadoras super poderosas que guardam os dados e as funções que operam sobre eles. Por exemplo, seu saldo bancário, número da conta, histórico de transações. Certo. Tudo isso pode ser organizado num TAD chamado conta. Acho que eu entendi. Então, o CAD conta seria tipo um cofre Nossa. que guarda todas as informações da minha conta. Yeah. E eu só consigo acessar e usar essas informações através de comandos específicos, Isso. tipo Foi. sacar, depositar, consultar saldo. Exatamente. Você só interage com o TAD através de uma interface bem definida, sem precisar saber como os dados são armazenados ou como as funções são implementadas por dentro. É como usar um controle remoto. Você aperta os botões e a TV responde, Ah, sem você precisar entender de eletrônica. nossa, que interessante. Mas me fala uma coisa. Por que usar esses TADs? Qual a vantagem? Ah, Vitória, as vantagens são muitas. Primeiro, eles facilitam a reutilização de código. Imagine você criou um TAD conta, super eficiente e seguro. Você pode usar esse mesmo TAD em vários sistemas diferentes, Sim. sem precisar reescrever tudo do zero. Faz sentido, tipo, reaproveitar as peças de Lego para construir coisas diferentes. Perfeito. Outra vantagem é a segurança. Como você só acessa os dados através da interface do TAD? Fica mais difícil cometer erros ou ter problemas de segurança. Sempre. Tipo aquele caso que a gente viu no noticiário, lembra? Que caso? Um banco teve um erro no sistema e várias pessoas tiveram suas contas zeradas do nada. Lembro sim, que situação. Imagina o desespero da galera. Pois é. Com TADs bem implementados, a chance de um erro afetar os dados diretamente seria muito menor, já que eles ficam protegidos dentro da caixa do TAD. Então, como se o TAD fosse um segurança particular dos meus dados. Exatamente. E ainda tem mais. Os TADs facilitam a manutenção do código. Imagina que você precisa atualizar o sistema do banco para adicionar novas funcionalidades. Se usar o TADs, a chance é que você só precise modificar o código dentro do TAD, sem precisar mexer em outras partes do sistema. Caramba, Paulo. Tô começando a ver que TADs são muito mais do que só uma frescura de programador, né? Com certeza, e a gente ainda nem falou de tudo. Mas antes de continuar, me diz, você lembra a diferença entre tipos de dados e estruturas de dados? Vagamente. E aí? Tipo de dados seria o tipo de informação que a gente guarda, como número, texto, data. Isso. E estrutura de dados seria a forma como a gente organiza essas informações, certo? Isso mesmo. E os TADs combinam esses dois conceitos de forma poderosa. Legal. Mas vamos deixar essa parte para daqui a pouco, porque agora eu quero te mostrar um exemplo prático de como os TADs funcionam na vida real. Preparada? Preparadíssima. Manda ver. Beleza. Você já ouviu falar do conceito de fila? Fila, tipo fila de banco. Ou fila do cinema. Exatamente. É o mesmo conceito, só que é aplicado ao mundo da programação. Imagina um TAD chamado fila, que guarda uma sequência de elementos, onde o primeiro elemento que entra é o primeiro a sair. Tipo uma fila de supermercado, sabe? Acha que entendi? Mas para que serve uma fila na programação? Ah, as filas são super úteis. Elas são usadas em um monte de situações, como gerenciar tarefas em um sistema operacional. Controlar o acesso a recursos compartilhados. Implementar algoritmos de busca. Nossa, que interessante. Não imaginava que filas fossem tão importantes assim. Pois é. E o legal é que a gente pode implementar um TAD fila usando diferentes estruturas de dados, como arrays ou listas encadeadas, Entendi. dependendo da necessidade. Espera aí, agora você me pegou. Qual a diferença entre usar um array ou uma lista encadeada para implementar um TAD fila? Ótima pergunta. É aí que a gente volta naquela conversa sobre estruturas de dados. Um array é como uma lista de elementos organizados de forma sequencial na memória, Certo. enquanto uma lista encadeada é como uma corrente, onde cada elemento aponta para o próximo.
Acho que entendi. Yeah. Mas qual a vantagem de usar um ou outro? Depende da aplicação. Se você precisa acessar os elementos da fila de forma aleatória, o array é mais eficiente. Porque você pode acessar qualquer elemento diretamente pelo seu índice. Mas se você precisa inserir ou remover elementos com frequência, a lista encadeada pode ser mais vantajosa. Porque você não precisa mover os outros elementos de lugar. Caramba, Paulo. Tô vendo que escolher a estrutura de dados certa é crucial para garantir que o TAD seja eficiente. Exatamente. E essa é uma das decisões mais importantes que a gente precisa tomar na hora de projetar um TAD. Verdade. A gente precisa analisar as necessidades da aplicação e escolher a estrutura de dados que melhor se adapta a elas. Mas me fala uma coisa, como os TADs se conectam com a segurança dos dados que nem você falou antes? Lembra que o TAD esconde os detalhes de implementação. Sim. Isso significa que quem usa o TAD não consegue acessar os dados diretamente. Eles só podem interagir com o TAD através das funções que a gente define na interface. Então é como se o TAD fosse um intermediário que protege os dados de acessos indevidos. Isso mesmo. É como se a gente tivesse um segurança na porta do cofre, controlando quem entra e quem sai. Isso ajuda a evitar que erros ou ataques maliciosos afetem os dados diretamente. Agora tá fazendo mais sentido. Mas me diz uma coisa. E se a gente precisar mudar a forma como os dados são armazenados dentro do TAD? Tipo, migrar de um array para uma lista encadeada, por exemplo. Boa pergunta. Aí entra outra vantagem dos TAD. A manutenção simplificada. Se a gente precisar mudar a implementação interna do TAD, a gente só precisa modificar o código do próprio TAD, sem precisar mexer no código que usa o TAD. Então é como se a gente trocasse a fechadura do cofre, mas a chave continuasse funcionando. Exatamente. A interface do TAD permanece a mesma. Sim. Então, o código que usa TAD nem percebe que houve uma mudança interna. Entendi. Isso facilita muito a vida do programador. Porque a gente não precisa sair mudando tudo toda vez que a gente precisa fazer uma atualização. Nossa, Paulo, eu tô cada vez mais impressionada com os TADs. Eles são realmente poderosos. E a gente ainda nem arranhou a superfície de tudo que eles podem fazer. Mas por hoje acho que já deu para ter uma boa ideia do que são TAD. E por que eles são tão importantes na programação. Concordo. Mas antes de terminar, fala uma coisa. Você acha que TADs poderiam ter evitado aquele problema do banco que a gente falou antes? É difícil dizer com certeza, já que a gente não sabe exatamente como o sistema deles era implementado. Mas é bem possível que o uso de TAD, juntamente com outras práticas de desenvolvimento seguro, pudessem ter minimizado o impacto do erro. Sei. Ou até mesmo evitado que ele acontecesse. Faz sentido. Acho que vou começar a prestar mais atenção nos TADs nos meus projetos de programação a partir de agora. Com certeza. E se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Valeu, Paulo. Você é o melhor professor de programação do mundo. Isso, Vitória. Você é uma aluna muito dedicada. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre o mundo dos TADs? Fiquem ligados que na próxima semana a gente volta com mais um balaio de protocolo. E aí, pessoal? De volta com um balaio de protocolo. Hoje vamos botar a mão na massa e tentar criar um TAD para representar o nosso próprio podcast, o que acha? Que desafio maneiro. Mas por onde a gente começa? Tipo, quais informações a gente precisa guardar num TAD podcast? Boa pergunta. A gente precisa pensar em tudo que define um podcast, começando pelo básico. Nome e descrição. Aí pensando nos episódios, a gente teria que ter o título, a descrição de cada um, a data de lançamento, a duração e o link pro arquivo de áudio, né? Isso aí. E não podemos esquecer dos apresentadores. A gente poderia ter um TAD apresentador com nome, foto e links para as redes sociais. Mandou bem. Seria legal ter tudo isso para cada apresentador. Mas e as funções, Paulo? O que a gente pode fazer com esse TAD podcast? Que tal começar com o básico? Criar um novo podcast, adicionar episódios, listar os episódios disponíveis. Perfeito. E se a gente quiser ouvir um episódio específico, a gente precisa de uma função para buscar por título ou data. Verdade. E para completar, a gente poderia ter funções para reproduzir o episódio. Legal. Compartilhar nas redes sociais. E até assinar o podcast para não perder nenhum lançamento. Caramba, Paulo, com essas funções a gente teria um TAD podcast super completo. E o mais legal é que a gente pode usar esse TAD para criar várias coisas. Imagina um app de podcast que usa nosso TAD para organizar e exibir os episódios. Ou um site que lista todos os podcasts disponíveis usando o TAD podcast para mostrar as informações de cada um. Exatamente. E a gente poderia até usar o TAD para integrar com outras plataformas tipo Spotify e Apple Podcasts, sabe? Nossas possibilidades são infinitas. A gente podia até usar a inteligência artificial para gerar transcrições automáticas dos episódios. Imagina que maravilha. Seria incrível mesmo. Mas é importante lembrar que criar um TAD é só o primeiro passo.
A gente ainda precisa pensar em como implementar ele. Escolher as estruturas de dados mais adequadas. Escrever o código. Testar tudo. Verdade. Mas com um bom planejamento e um cafezinho para dar aquela energia, a gente consegue... Com certeza. E no final a gente vai ter um código mais organizado, reutilizável e fácil de manter que a gente pode usar para criar projetos incríveis. Esses dados me mostraram que a programação pode ser muito mais criativa e organizada do que eu imaginava. Que legal ouvir isso, Vitória. A gente só arranhou a superfície do mundo de estádios hoje, mas espero que você tenha se animado para explorar mais esse universo. Com certeza. Tô doida para começar a usar TADS nos meus projetos. Valeu por me apresentar essa ferramenta poderosa, Paulo. E valeu a você, Vitória, pela companhia e pelas perguntas inteligentes. E a todos que acompanharam o Balaio de Protocolo até aqui, um grande abraço. Fiquem ligados que na próxima semana tem mais. Até lá!